Você sabe por que existem tantas línguas faladas ao redor do mundo? Por que aqui no Brasil nós falamos português, nos Estados Unidos se fala inglês? No total, estima-se que existam mais de 7.000 línguas diferentes que são faladas ao redor do mundo. E a grande pergunta que fica é: por que todo mundo não fala a mesma língua? Não seria muito mais fácil a comunicação assim? E tem ainda outra pergunta, só que essa é ainda mais intrigante. Quando as pessoas começaram a falar línguas diferentes? A resposta chama-se Torre de Babel. Já ouviu falar sobre ela? A torre construída para alcançar os céus? Quantos metros ela tinha? Quem criou essa torre? Onde ela está atualmente? E principalmente, o que essa torre tem a ver com a minha vida hoje? Sim, nesse vídeo eu vou te responder todas essas perguntas. E olha, eu posso te garantir uma coisa: entender a Torre de Babel vai mudar completamente a sua forma de ver o mundo. Acompanhe comigo. A Torre de Babel foi uma grande construção que tinha como objetivo inicial alcançar os céus. A Bíblia narra esse evento no capítulo 11 de Gênesis. Na Bíblia, não há menção de um responsável claro pela construção, um líder, alguém que tivesse no controle da torre. Alguns historiadores, então, atribuem essa liderança a Nimrod, bisneto de Noé e conhecido como o primeiro homem poderoso na Terra. Quanto à sua localização atual, não há evidências de uma construção que seja a Torre de Babel atualmente. A Bíblia indica que ela foi construída na terra de Shinar, na Mesopotâmia, uma região que abrange parte do Iraque, Síria e Turquia. Mais especificamente sobre a construção, a Bíblia diz que a torre foi construída com tijolos queimados e piche em vez de argamassa. E saber dessa informação é importante porque, de fato, esse tipo de construção teria mais resistência com pressão, o que provavelmente permitiria uma construção mais alta que o normal. Quanto à altura dessa torre, a Bíblia não entra nesse mérito. Alguns livros apócrifos citam a altura estimada dessa torre como 212 metros, ou até mesmo 2.484 metros. Nesse último caso, a torre seria 3 vezes maior que o Burj Khalifa, o maior prédio do mundo atualmente. Mas sinceramente, o tamanho exato dessa torre não é o importante. O que realmente importa é por que essa torre foi construída e como essa construção gerou a confusão das línguas. Bom, para entendermos todos os motivos que geraram essa construção, precisamos antes entender o texto bíblico e principalmente o contexto da época. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 9, verso 7, Deus manda claramente que o ser humano se espalhe sobre toda a terra, ou seja, que o ser humano habite em várias regiões diferentes. Além disso, nesse momento, o ser humano acabava de sair do dilúvio. Então, é nesse contexto que no capítulo 11 surge a ideia de construir uma cidade com uma grande torre. A Torre de Babel era claramente uma ação contrária à vontade de Deus. A sua intenção era concentrar as pessoas em um só local, quando Deus tinha pedido exatamente o oposto. Além disso, a Torre de Babel estava sendo construída para trazer glória e fama para as próprias pessoas, ou seja, o alvo era pessoal e egoísta. E ainda tem mais. Como o dilúvio aconteceu pouco tempo antes, provavelmente as pessoas achavam que a Torre de Babel poderia ser uma solução para se salvarem caso isso acontecesse novamente. O resultado? Deus desceu e confundiu a língua de todos para que a comunicação não fosse mais possível. Percebe agora como entender a Torre de Babel é importante? Quando eu digo isso, estou me referindo às motivações e consequências por trás da construção. O ser humano simplesmente desobedeceu à vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, com um interesse extremamente egoísta. E pior, com a intenção de nunca mais depender de Deus. A Torre de Babel é exatamente o retrato da nossa sociedade atual. Vamos ser sinceros, é triste dizer isso, mas a cada dia que passa, estamos tentando construir uma torre para trazer mais glória ao ser humano, para desobedecer à vontade de Deus e para não depender mais de Deus. Pense aí,
Não podemos ser críticos da evolução, da tecnologia, porque isso também é uma providência de Deus. Mas em alguns momentos, o que se vê é exatamente uma tentativa de se criar uma nova Torre de Babel, uma centralização mundial para trazer glória aos seus criadores. Uma centralização mundial com tanto poder que não é mais necessário pensar na existência de Deus. Uma centralização mundial que unirá todo mundo. Consegue ver alguma semelhança disso tudo com eventos futuros da Bíblia? O surgimento do Anticristo, por exemplo? Sabe qual é o problema? O mundo não vai te vender essa ideia dessa forma. Pelo contrário, ele sempre vai te vender essa ideia de uma maneira bonita, leve. Na verdade, ele vai te vender essa ideia como um grande meio para trazer paz ao mundo. Você acha mesmo que a Torre de Babel, descrita em apenas 9 versículos na Bíblia, foi exposta de maneira tão rápida assim? Lendo um relato, até pode parecer que tenha sido, mas na prática, foi devagar. Aos poucos, ideias contrárias a Deus foram sendo introduzidas, até que um dia, o normal para o povo era pensar contra a vontade de Deus. O triste é que a história sempre se repete, e infelizmente, nós não conseguimos perceber. Mas a Torre de Babel tem ensinamentos específicos para mim e para você hoje. Ela nos ensina que não devemos tentar controlar a nossa própria vida. Ela nos ensina que a vontade de Deus é soberana e que as nossas ações jamais poderão mudar isso. Ela nos ensina que nós mesmos não temos meios para chegar até os céus. E olha, nós não temos esse meio porque o próprio Deus já disponibilizou esse meio, e esse caminho é através de Jesus. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz claramente que ele é o único caminho para Deus. Ou seja, o ser humano pode achar que está evoluindo. O ser humano pode construir inúmeras torres de Babel. O ser humano pode achar que está conseguindo alcançar a plenitude. Mas no fim do dia, só há um caminho para chegar aos céus: Jesus. E a vontade de Deus sempre prevalecerá. E essa foi a história da Torre de Babel do século XXI. Se você tiver gostado dessa história, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Jesus, o início e o fim.